Pode Assistir Podcast. Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. Dahmer, Canibal Americano estreou com bem menos hype do que várias outras produções da Netflix, mas a verdade é que essa série acabou conquistando aí as pessoas, e hoje, nesse momento que a gente tá gravando aqui, ela tá em talvez top 1 de várias listas aí, de vários países que tem Netflix. Mas para a gente conversar um pouco mais sobre essa série, eu convidei o Matheus do Loading Series para participar com a gente. Bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Eric. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Estou muito animado para conversar sobre Dahmer. Cara, impressionante, né? Como essa série, assim, do nada... Não dá pra falar que é do nada, porque, sei lá, é uma série do Ryan Murphy, tem o Evan Peters, que tem um monte de fã e tal, mas é uma série que talvez nem a Netflix esperasse o sucesso que ela tá tendo, porque teve pouca divulgação até, se for ver, né? Cara, foi uma surpresa. A gente que trabalha no meio, a gente fica sabendo antecipadamente, talvez até mais de meses, quando a obra vai lançar. E o Dahmer Canibal, eu sabia que a Netflix estava produzindo, mas eu não sabia que data chegaria. E eu fiquei sabendo uma semana antes do lançamento. Então foi um choque para muitas pessoas. Conversei sobre isso com outros colegas que trabalham no meio, e foi um choque. E a gente ficou meio assim, com o pé atrás. Por que a Netflix escondeu tanto assim? Poderia ter divulgado há mais tempo, lançado o trailer falando sobre a data de lançamento, e não fez isso, e a gente ficou com o pé atrás. Parece que a produtora estava querendo esconder a série. Mas não, eu acho que ela estava colocando muita fé na série, porque se você pegar as produções que destacam lá dentro da plataforma, o pessoal gosta muito de série True Crime. Sim. Então não foi uma surpresa para mim. Ela está em primeiro lugar em mais de 75 países, tá? E ela bateu o recorde, parece, de Stranger Things, de horas assistidas dessa última temporada. Acho que é a maior série deste ano da Netflix em questão de watch time, né? Então foi um grande sucesso, colossal, assim, Dahmer Canibal. Isso aí, a gente vai falar um pouco sobre a série daqui a pouquinho. Deixa eu até contar, né, de repente... Esse episódio, assim, não vou nem falar que ele é livre de spoilers, porque a gente já teve essa conversa, né, pessoal? Episódio de série baseado em fatos reais não tem spoiler, porque a vida já aconteceu, né? Mas ela conta justamente a história do Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer que entre a década de 80 e a década de 90 matou 17 homens, e o caso chocou muito os Estados Unidos, especialmente porque dentro dessas mortes, né, ele praticava necrofilia, canibalismo, desmembrava as vítimas, uma série de coisas assim bem chocantes, né? Não que só o fato de matar já não seja o suficiente, mas obviamente todos esses requintes de crueldade acrescentam sempre algo a mais. Ele foi preso, né, depois da sua última vítima, por conta de denúncias incessantes, especialmente da sua vizinha, Glenda Cleveland, e ele foi pra cadeia e acabou sendo assassinado na cadeia por outro preso que estava inconformado com os crimes dele e tal, achava que ele não merecia continuar vivo e acabou matando ele. Então, a série tem 10 episódios e ela é produzida pelo Ryan Murphy, que vocês já devem ter ouvido falar, e a gente aqui no Pode Assistir a gente já falou várias vezes sobre o Ryan Murphy, né? Fez 1 milhão de séries aí recentes. A gente pode falar aqui de American Horror Story. Recentemente ele fez Houston também dentro da Netflix. Ele também é conhecido por Glee, por Pose, uma série de produções. E também tem o Ian Brennan, que é um parceiro de longa data dele também. Já trabalhou com ele em Scream Queens e outras séries. Queria começar aqui o nosso papo, Matheus. E primeiro saber que você curte séries de true crime, você gosta desse segmento violento do entretenimento? Cara, eu curto bastante, assim, até é estranho, né, falar uma coisa dessa, mas eu gosto principalmente da psicologia, sabe? Como que é trabalhado essas pessoas, né, como podemos dizer assim. E a minha série favorita da Netflix é Mindhunter. Não sei se o pessoal que está escutando a gente conhece Mindhunter, eu indico bastante, que foi 2 agentes que começaram a pesquisar sobre a questão desses assassinos em série e criou o termo serial killer. Foi a partir desses 2 agentes, a partir dos estudos. Então eu gosto muito dessa série, uma pena que a Netflix meio que cancelou a série. Então eu gosto bastante, tem muitos livros ali da Dark Side. Inclusive eu tenho livro do Dahmer, eu já conhecia a história dele.
E a série foi uma grata surpresa por mostrar coisas que eu não sabia sobre esse cara. Eu acho que tem algumas coisas assim que são bem interessantes nessa série, né? Eu acho que o primeiro ponto dela é que ela vai e volta no tempo, e aí daqui a pouco a gente já vai dar a nossa opinião que ninguém pediu aqui, falar o que a gente achou ou não da série, se a gente gostou, se não gostou e tal. Mas uma das coisas que eu achei interessante foi que a série se propôs a contar a história inteira dele, né? Mas não fazer isso de forma 100% linear. Então ela, em alguns momentos, ela se passa no fim da história, depois volta, aí puxa um pouquinho alguma coisa relacionada à infância dele, vai pros tempos atuais novamente. E a gente já viu em outras produções que, às vezes, quando isso é feito, não funciona, né? Fica esquisito, fica confuso. Aqui, assim, eu não sei o que você achou, mas pra mim eu achei que foi muito bem executado. Assim, funcionou muito bem. Eu achei diferente, realmente foi diferente a abordagem deles. Foi interessante a abordagem. O primeiro episódio, na minha opinião, é o melhor da série. O primeiro e o sexto. Ele mostra a vítima que teria, né? Não foi a vítima mesmo, que não morreu, mas foi o sobrevivente, né? Que culminou na prisão do Jeff Dahmer. E foi interessante eles abordarem isso, foi um episódio muito pesado, porque mostrou todos os modos operantes para ele que seria utilizado durante o resto da série. Então mostrou tudo muito certinho, o que ele fazia, como que ele abordava, como que ele levava, a claustrofobia, o senso claustrofóbico que proporciona esse episódio quando, eu esqueci o nome do sobrevivente, mas quando ele chega lá no apartamento do Dahmer. Então foi um episódio muito bom, né, nesse sentido de criar esse senso hostil, sabe? E eu senti um problema um pouquinho no dinamismo da série, depois a gente pode conversar sobre isso, mas no geral a série ela fez coisas diferentes que eu nunca tinha visto em outras séries, não sei se você também percebeu isso. Eu acho que tem um ponto interessante nessa série, que é quando você tem um título chamado Canibal Americano, o que você espera é uma violência gratuita ali na tela, né? Sangue, pessoas sendo desmembradas e tudo mais. Eu até, conversando com amigos e tal, alguns até me confessaram que estavam esperando um pouco mais disso e acharam que não tinha nada. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, que faz a série ser muito boa. Eu acho que ela consegue causar repulsa sem necessariamente apelar pro gore, pro sangue escorrendo, pro dedo picado, sei lá, até tem um pouco disso, assim, né? Obviamente não dá pra fugir, mas eu acho que esse ponto, né, essa repulsa que a gente tem, especialmente voltado pra falta de emoção do Jeffrey, para cometer um crime, assim. Então eu acho que isso faz com que a série seja muito interessante. Como você bem falou, eu concordo com você. Eu também, quando eu vou assistir séries de true crime e tudo mais, eu fico mais interessado em entender a cabeça daquele assassino, em saber, assim, por que né, o que pode ter trazido esse cara até esse ponto de fazer o que ele fez. E eu acho que o foco aqui foi justamente esse, assim, foi tentar entender a cabeça do Jeffrey Dahmer mesmo, né? E eu acho que foi bem feito aí, já dando um spoiler da minha opinião. Eu tenho um problema partindo desse ponto que você falou sobre a cabeça, porque não sei se você conferiu algumas entrevistas do Evan Peters, mas ele falou que o Seth estava muito preocupado em não dar não transmitir a história pela perspectiva do serial killer. Sim. E sim fazer uma dura crítica à negligência policial, à homofobia e ao racismo com o que estava acontecendo e como isso acontece até hoje, nos dias atuais. E eu senti isso um pouco meio ambíguo, sabe? Meio hipócrita, porque eles gastaram 5 episódios para falar sobre o Jeff Dahmer focando apenas neles. E eu senti, é uma coisa que eu conversei com outros colegas, e a gente pode debater isso, eu senti um pouco, olha que eu assisto muita coisa de true crime, eu leio muitos livros, eu senti um pouco de romantização do personagem. Não sei se você concorda, eu conversei com várias outras pessoas, muitas falaram que sim, outras falaram que não, mas eu senti em muitos momentos da série que eles estavam tentando justificar o injustificável. Colocando culpa, às vezes, da família. Lógico, a família ali, né, não funcional contribui ali pro crescimento ali da criança, com certeza, né? Mas eu senti em alguns momentos um exemplo muito claro, né, 2 exemplos muito claros. A primeira vítima do Jeff Dahmer não foi daquela forma que aconteceu, tá? Aquele corredor, a gente pode falar sobre spoilers, né? Pode. Mas aquele corredor que ele ficava vendo toda vez, que seria a primeira vítima,
Na série eles adaptaram, né, como que ele viu ele passando com o taco de beisebol e não conseguiu, né? O cara fugiu. Na vida real não aconteceu isso. Na verdade, ele não passou no dia que o Jeffrey Dahmer estava lá. Então, eu pensei, ó, o que a série estava querendo me dizer sobre isso? Que ele tinha sentimentos, que ele estava com medo, que ele pensou em não fazer. Isso pra mim é romantizar. Isso pra mim é mostrar que o cara tinha sentimentos também. Isso é perigoso pra mim. Isso é muito perigoso. Outra situação foi que ele hesitou em matar o Tony. Ele hesitou, ele deixou o Tony sair, o Tony voltou, foi aí que aconteceu. Por que a série mostrou isso? Então, pra mim, isso é romantizar. Isso é um dos graves problemas que eu tive com a série. Não sei se você sentiu isso também. Opinião que ninguém pediu. Antes da gente continuar o papo, vou lembrar o pessoal só para seguir o Pode Assistir nas plataformas digitais. Então, você pode estar vendo ou ouvindo a gente no Spotify. Se você estiver fazendo isso, não esquece de deixar 5 estrelas lá em cima e também seguir a gente aí para ficar sempre por dentro de um novo episódio, apesar de vocês saberem já que entra toda sexta-feira. Nada melhor como uma notificaçãozinha só para você entrar lá e ouvir ou assistir ou o que você achar melhor. No YouTube, você já sabe, se inscreve, deixa o like e usa o espaço de comentários aqui para sugerir os próximos temas do podcast. Né? Pode ser uma série, pode ser um filme. A gente tem feito aí recentemente uns episódios que vocês estão curtindo, que é revisitar séries clássicas. Fica a dica aí, o que vocês querem ouvir a gente falando aqui, ouvir, né? Vai saber de onde você está vendo ou ouvindo. No Instagram você encontra Pode Assistir no @pod.assistir, segue lá também. E você pode me encontrar em qualquer rede pessoal como Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com 2 S e no final. Matheus, onde o pessoal encontra seu trampo? Em todas as plataformas, @loadingséries. Instagram, TikTok principalmente, no YouTube. A gente fica trazendo dicas de filmes, séries, notícias, todos os dias pro pessoal e facilitar a vida para escolher um filme ou uma série. Boa, excelente. Voltando ao tema sobre romantizar assassinos. Cara, eu acho essa discussão muito, muito, muito complexa. A gente gravou recentemente um episódio sobre o Conversando com o Serial Killer, o Palhaço Assassino, que é sobre o John Wayne Gacy. Ele inclusive aparece no final da série, porque existe uma coincidência histórica bizarra que o John Wayne Gacy foi executado no mesmo dia que o Jeffrey Dahmer foi batizado na cadeia, e teve um eclipse lunar também. Existem discordâncias em relação a se essa história é verdade ou não, mas enfim, além de tudo isso, eu acho que tem uma questão que sempre envolve séries de true crime, né? A gente sempre tem essa questão da romantização do assassino, né? E eu acho que passa um pouco por essa questão do nosso fascínio pela morte e especialmente pela bizarrice, assim, né? Pela forma como esses caras fazem o que eles fazem, assim. Eu acho, assim, que a série, em alguns momentos, eu não sei se é romantizar, mas eu acho que ela dá uma intenção para as coisas que aconteceram de um ponto de vista muito peculiar, que talvez não seja a realidade. E aí eu acho que é um pouco a mão do Ryan Murphy, sabia? O Ryan Murphy, ele gosta de botar um momento novelinha, assim, nas coisas que ele faz. Então eu acho que tem um pouco disso. Por outro lado, eu acho que a série faz um trabalho bem legal em dar voz às vítimas e especialmente a galera que foi completamente, né, as vítimas indiretas, eu vou chamar dessa forma, assim. Então, familiares dos mortos, a vizinha, a Glenda, que é um personagem bem importante ali na série, ela tem um papel de destaque, especialmente do meio pro final. E eu acho que também tem uma questão que você até citou, que o episódio 6 é um dos seus favoritos, é o meu favorito, que é o episódio que a gente acompanha o Tony, né, que a gente conhece o Tony e tal. Eu acho que o fato de você ter um episódio inteiro dedicado à vítima é uma tentativa também de humanizar alguém que normalmente em uma obra dessas é só um pedaço de carne, é um número. Então você ter um episódio inteiro sobre isso é uma tentativa de você falar, cara, ele era uma pessoa, ele tinha vínculos emocionais com outras pessoas, ele tinha uma história, essa é a história dele e tal. Então eu acho que ter um episódio inteiro para isso, eu acho que pelo menos traz aí, dá pra gente passar um pano nesses momentos meio esquisitos, porque
não acontece em todas as séries de True Crime, assim, normalmente é exatamente o contrário. Então, é interessante que a gente tenha em uma produção super mainstream essa preocupação, porque eu acho que é algo que tem que estar na nossa cabeça quando a gente produz conteúdo, até conteúdo de True Crime, né? A gente precisa saber que tem pessoas que sofreram com isso, que tem pessoas que ainda sofrem com isso, né? Então, eu acho que é um pouco de... Eu acho que tem momentos que eu concordo com você, não precisava, e tem momentos que eu acho que a série comporta bem ali trazer essa personalidade para as pessoas que sofreram com o caso, assim. Não, isso é verdade. Eu assisti muito True Crime, eu até falei no começo da nossa conversa, tem muita coisa nova, coisa que eu não tinha visto em outras séries do tipo, e uma dessas é o desenvolvimento e dando camadas a algumas vítimas. Isso foi importante. O meu questionamento foi esses momentos peculiares, principalmente no começo, e traçando um paralelo com a fala do Evan Peters, entendeu? Porque aí não faz muito sentido. É só isso, sabe? Outra questão também que me incomodou foi, por exemplo, eles falam, né, de tentar não fazer as vítimas sofrerem, né? Tentar não alongar mais ainda o sofrimento deles. Mas, por exemplo, podia ter desenvolvido um pouco mais a questão do memorial. Eu não senti isso. Eu pesquisei sobre a obra e os produtores, todo mundo não conversaram com as vítimas, com as famílias das vítimas, então não tinha muitas camadas para esse tipo de... O que aconteceu com os policiais, como que foi, eu queria saber um pouco mais do que aconteceu, e não falaram nada, então ficou meio vago o final para mim, e a série vinha trabalhando essas camadas, então acho que faltou isso, mas eu concordo com você que deu espaço para a voz para as vítimas ali, e isso eu não tinha visto em outra série do tipo. Eu acho que até tem esse lance, assim, né, que, cara, é difícil também a gente até... É engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente tem pontos ali que não se desenvolveram muito bem, por outro lado, assim, eu vejo que a série... O final dela é muito maçante, né? Assim, parece que a gente... Os 2 últimos episódios, especialmente, assim, na minha opinião, a gente fica vendo a mesma coisa nos 2 episódios, né? Mas eu também não sei se essa questão também de não ter conclusões sobre alguns pontos, não ter extensões, não seja uma escolha para mostrar, porque o ponto todo é esse, né? O terreno onde tinha o prédio segue sendo um terreno. Os policiais continuaram na corporação até sabe-se lá quando, né? Então, eu acho que talvez esse final seja até meio proposital, você não acha? De tipo... deixar um ar meio que, tipo, feijoada nada acontece. Nada aconteceu, né? E de fato foi isso que rolou, né? Não, pode ser, mas lógico que eu não tô no papel da produção e tudo, mas eu acho que se eles tivessem entrevistado a todas as famílias das vítimas, com certeza eles teriam material, porque nos livros tem material um pouco sobre o que aconteceu depois e tudo. Outra coisa também no momento do julgamento, muda a perspectiva pro pai dele. Eu achei uma quebra de ritmo um pouco esquisita. Não sei se você sentiu isso também. Era uma forma de, talvez, né, da família das... aquele gostinho pra família das vítimas e cortou. Então, tem momentos da série que é meio assim, é meio estranho. Nesse ponto que eu tô querendo falar com você. Mas, eu gostei da série. Pra mim, a melhor atuação do Evan Peters, disparado da carreira dele. É interessante porque ele mostra um olhar tão frio e que se fosse um ator qualquer, talvez ia mostrar uma forma robótica. E ele não passa esse ar robótico pra gente. Então eu gostei demais da atuação dele e também do elenco de apoio. Muito importante para potencializar tudo e dar dinamismo pra história. Todos ali, a vizinha, o pai dele, os policiais mesmo. Então, todos ali estão muito bem. É uma série muito bem escalada. O casting dele foi de parabéns, na minha opinião. Eu concordo com você também. Eu gosto muito do Evan Peters, porque eu acho ele um cara muito versátil e é por isso que o Ryan Murphy tem um clubinho de atores dele ali, né? Que ele coloca em absolutamente todos os papéis. Tudo. Mas o Evan Peters é muito legal e eu acho que foi bacana pra ele ter entrado nesse clubinho do Ryan Murphy, porque o fato dele estar em American Horror Story em praticamente todas as temporadas faz com que ele trabalhe uma certa versatilidade na atuação dele, porque ele nunca ele é sempre pessoas diferentes, e eu acho que ele é um desses atores
que ele não é ele sendo alguém. Ele consegue entrar no personagem mesmo e você consegue esquecer que é ele pelo momento que você está consumindo a série, né? E eu acho que o que mais me chamou a atenção, assim, aqui no Dahmer foi todo o gestual dele, assim, especialmente Isso. você sente que quando ele vai ele entra, eu até comentei num vídeo que eu fiz no meu Instagram, que quando ele entra quando ele vai matar, quando você tem aqueles momentos em que ele vai dar o bote, assim, entre várias aspas, você vê que até a fisionomia dele muda, assim, né? E no momento seguinte ele volta para aquele modo retraído, abaixo das expectativas e tudo mais. E isso é bem impressionante. E eu acho que tem um ponto que é o principal ali, que, cara, acho que foi até o que você falou, assim, de essa falta de emoção, né? Porque seria muito fácil para um ator interpretando um serial killer que é canibal tentar fazer uma versão meio excêntrica, gritar, né? Isso aí seria muito. Mas essa questão, assim, de tipo. É a frieza, assim, né? Que é um pouco que eu falei no começo, que é aquela que é o que você não precisa do sangue pra sentir a repulsa. A repulsa, ela tá ali nessa forma de sentimento, ou na falta dela, né, no caso. Essa falta completa de sentimento. Isso me chamou bastante atenção, eu concordo com você. Melhor atuação do Evan Peters na carreira de longe, assim. E isso porque também o elenco de apoio tá muito Sim. bem pra contracenar com ele, não fica aquela coisa robótica ou só pra ele destacar. Não, todos ali estão O muito bem. próprio Richard Jenkins, né, que faz o Lionel, né, o pai do Jeffrey Dahmer, assim, é muito, Isso. muito interessante, assim. E sabe que, cara, você falou que não curtiu muito, né, mas eu achei que faz parte do contexto ali da série, porque é interessante você pensar que, e especialmente ver a história do cara e que o cara se culpa pra caramba, assim, sobre o que aconteceu e fica buscando, né, será que aquele hábito, assim, convenhamos, né, o hábito de dissecar animais mortos com o seu filho é completamente esquisito, né, não tem muito contexto em que Sim. isso seja tranquilo, né, mas é interessante ver ele voltando, né, pra ver se tem alguma coisa que ele fez que pode ter sido o gatilho principal e tal, mas no final, hoje a gente sabe, né, hoje com mais estudo e tal, a gente sabe que são coisas que obviamente ajudam, mas não são coisas, né, determinantes para ele desenvolver esse comportamento. Ah, com certeza, mas essa questão, eu acho que aquele momento do tribunal era chave, sabe? Uhum. Era um momento de impacto das famílias e tudo, e deu uma quebra ali. Eu senti um pouco desconexo. Foi uma questão, quando eu tava assistindo, foi isso. Depois aí é uma repórter lá fora que fala pra gente que ele pegou 15 prisões perpétuas e tudo mais. Eu achei um pouco meio desconexo essa parte do tribunal, que eu acho que era importante, principalmente para as famílias das vítimas mesmo. Ah, sim, com certeza. E né, falando um pouco sobre essa questão que você levantou, né, que a produção podia ter trocado uma ideia com as famílias das vítimas e tudo mais. Teve a familiar de uma das vítimas do Jeffrey Dahmer criticou a produção justamente por isso, né, por não ter procurado saber também as histórias que ainda não foram publicadas, que ainda não saíram em lugar nenhum, né. E acusou a produção de, mais uma vez, né, se aproveitar do sofrimento alheio e tal. Eu acho que assim, eu não sei o que você acha, mas toda série True Crime vai ter isso, cara. Não tem muito o que fazer, sabe? Tipo assim, de fato, você tá explorando o sofrimento das pessoas, entendeu? Não dá pra fugir disso, assim, né? Não dá. Mas aí que tá o negócio que eu falei. Eles estão usando como marketing, ou até mesmo nas falas do pessoal que trabalhou, como que estava dando vozes às vítimas. Mas não escutaram as, então é meio contraditório. Esse é o ponto que eu queria falar. É meio contraditório, sabe? Eles ficarem falando, explanando isso em entrevistas e não terem escutado nenhuma família, sabe? Então, eu achei estranho. Eu acho que daria um pouco mais de detalhes para a história, principalmente por encerramento. Fazer críticas que o próprio filme tava querendo criticar. Poderia ter aprofundado mais a questão da negligência policial, que para mim é o foco. Para mim, o principal ponto da história é a negligência policial e racismo também, porque ele foi preso e o juiz lá meio que liberou ele. Por que liberou? Nós sabemos o porquê que ele liberou.
né? Falou que ele lembrava muito o neto dele. Então imagina se ele tivesse sido preso naquele momento, quantas vítimas, né, quantas vidas teriam sido salvas. Então o ponto da série para mim foi essa questão da negligência policial, ponto para mim central. E engraçado, essa série sair quase que junto com o filme do Jordan Peele, Nope, que fala sobre, critica essa, como eu posso dizer, a gente fazer o espetáculo ali com os desastres, né? Com as coisas para conseguir like, conseguir dinheiro, fama. Aí eu achei pensei no filme do Jordan Peele durante a série também. Principalmente depois que eu fiquei sabendo sobre essa questão das famílias das vítimas, que elas estavam reclamando e tudo mais. Faz sentido, faz sentido. Eu acho que de fato, assim, apesar da gente ter muitos momentos assim que mostram a negligência, como a negligência policial beneficiou ele, assim, de formas bizarras, assim, né? A gente tem a cena lá da polícia conduzindo ele com o cara lá que ele transformou em zumbi pra dentro de casa e tal, que é uma parada bem chocante, revolta demais a hora que a gente tá assistindo, mas eu acho que o final, especialmente, né? Acho que podia ter menos ele na cadeia fazendo coisas bizarras e mais ali, né? Voltado, mas é aquilo, né, também, porque no fundo, cara, a história ali é essa, né? Não deu em nada essa parte, né, da polícia, né? Não deu em absolutamente nada. Mas é chocante mesmo, né? É um dos pontos que traz a revolta, né? Saber que é uma história real e que tem todas essas questões de racismo estrutural envolvidas ali que acabaram tirando a vida de muitas pessoas ali nessa história. Sim. Vai poder fazer um paralelo, entendeu? Acho que a obra perdeu a oportunidade, porque ela tinha espaço, ela tinha tempo, tinha minutagem. Você mesmo citou que em vários momentos ele sentiu um ciclo, estava repetindo. Esses momentos de barriga durante a série, eu senti isso no episódio 7. O episódio 7 também tem muito disso também, que mostra muito a Glenda, né, a vizinha, mas eu acho que começa a ficar repetitivo e tudo. Talvez pode ter sido proposital para mostrar o quanto ela tentou denunciar o cara e foi, né, a questão da negligência. E assim, vamos falar a verdade, né? O cara ele não pensou em momento nenhum. Se fosse, por exemplo, um bairro de elite, um bairro, né? A primeira denúncia que a polícia fosse, ela ia descobrir que o cara estava envolvido. Porque eu assisti alguns episódios com a minha namorada, e eu já tinha assistido, e ela falou isso. Gente, o cara, se ele levar o cara sumir, todo mundo vai saber que foi ele que fez a coisa. Só que a negligência, entendeu? Então, eu acho que o ponto principal da série foi para criticar a negligência policial, apesar de não ter uma conclusão muito, muito legal sobre o assunto. Eu até separei aqui, né, porque a gente tá falando um pouco sobre falou um pouco sobre a espetacularização do caso e tal, mas, cara, é realmente muito chocante, né? Eu separei aqui a lista de materiais que foram retirados do apartamento do Jeffrey pela perícia, né? Então vamos lá, hein? Preparem. Você já viu essa lista? É bem bizarro. Eu já sabia da história já Tem o livro da Dark Side, que eu recomendo bastante, tem outros filmes também. Então, assim, ó, eles retiraram 2 esqueletos completos, um par de mãos decepadas, né? 2 pênis em conserva, então cortados e colocados num pote, sei lá, de picles, né? Pra fazer uma analogia bizarra. Uma cabeça mumificada, né? Colocada num pote também em conserva. 3 torsos desmembrados dissolvendo nos barris de ácido lá, né, que a série até mostra lá no canto do quarto dele, e 74 fotos detalhando o desmembramento das vítimas deles. Chocante demais. Teve até uma entrevista com o perito criminal que assinou o laudo de retirada dos materiais, falando que o apartamento dele parecia ser mais um museu de medicina do que propriamente uma cena de crime, né? Porque, cara, bizarro, né? Bem chocante, né? Bizarro. Bem chocante. É bizarro. Você também pode gostar dele. Bom, Matheus, não teremos segunda temporada de Dahmer por um motivo óbvio, né? Claro, não tenha ficado claro para as pessoas, né? É uma série, é uma minissérie, né? Que o cara morreu. Né? Mas o que você indica aí pra galera que tá ouvindo a gente ou assistindo pra assistir logo na sequência?
eu vou fugir um pouco do convencional, né? Poderia citar várias séries true crime aí, mas para dar um contraponto e fechar bem aqui o que eu falei, eu vou indicar uma série que satiriza essas produções true crime, tá? Mas de uma forma brilhante, tá? Que é American Vandal, tá? Que está disponível lá na Netflix. Ela tem apenas 2 temporadas, infelizmente, ela foi cancelada, mas ela vale muito a pena, onde que nós vamos acompanhar ali 2 estudantes que vão fazer um documentário sobre um caso que aconteceu. A primeira temporada é um caso que aconteceu na escola deles, onde que alguém pichou nos carros lá na escola lá vários órgãos genitais masculinos e estão culpando um certo aluno e eles vão provar que aquele aluno é inocente. E a série, ela leva muito a sério isso sobre essa questão. É tudo, os close-up, tudo que a gente vê em documentário true crime, sabe? Então, é muito legal acompanhar. A segunda temporada, pra mim, é melhor ainda. E é um mockumentary, tá? Pra quem não sabe, mockumentary, ela simula um documentário. Então, é muito legal essa série. Fica a recomendação. Ela tá bem escondida na Netflix. Não vejo muita gente indicando, que é uma pena, que é uma das melhores produções originais da plataforma. Não, e é bom porque você sai de Dahmer com a cabeça cheia, meio tenso, né? Meio chocado. E aí é bom que você já dá aquela aliviada, né? Exato. É bom demais, gente. Pode assistir, porque é engraçado. E quem assiste muito True Crime, como eu, pega várias referências. É bem legal mesmo. Da hora. Cara, eu vou trazer uma porque eu acho que ela tem muita convergência, assim, com alguns pontos ali de Dahmer e obviamente o John Wayne Gacy foi citado ali no final da série. Então eu queria trazer, a gente tem até um episódio inteiro do Pode Assistir sobre esse documentário, que é o Conversando com o Serial Killer, o Palhaço Assassino. É uma série, né, da Netflix, que eles estão lançando vários serial killers, que eles pegam as fitas de confissão ou de algum tipo de conversa com os serial killers depois que eles são presos. Nesse caso aqui do John Wayne Gacy, as gravações são de um advogado que trabalhou na defesa dele e depois vazou essas gravações para a produção do documentário. E eu acho que é legal por 2 pontos, se você curtiu, né? Primeiro porque vai contar a história do John Wayne Gacy, que a gente tem ali uma pequena prévia ali no final de Dahmer. Tem um detalhe ali interessante até para quem assistiu. O John Wayne Gacy, ele é conhecido como palhaço assassino, porque ele se vestia como palhaço e ia para animar festas infantis do bairro, das comunidades que ele frequentava e tudo mais. Mas ele não se vestia de palhaço para matar os caras, assim. Então, eu acho que é até legal você assistir esse documentário para ficar por dentro ali e fugir um pouco da dramatização. E eu acho que tem um outro ponto aqui que foi justamente aí uma das coisas que eu achei muito legal em Dahmer, que eu acho que esse documentário dá muita voz às vítimas também. Tem vários depoimentos de familiares de pessoas que foram assassinadas, ou até mesmo de pessoas que tiveram contato com John Wayne Gacy e conseguiram de alguma forma fugir, escapar e tudo mais. Assim, é bem interessante. Tem um depoimento específico de um cara que foi molestado pelo John Wayne Gacy, mas não foi assassinado no final, que, cara, é muito, muito chocante, assim, muito, muito impactante. Mas assim, né, lembrando que também é pesado, então se de repente você tá meio abalado com Dahmer, dá um tempinho, assiste American Vandal e depois você vai ver o Conversando com o Serial Killer, porque é muito bom, vale muito a pena pra quem curte True Crime e documentários, é bem legal. Eu recomendo também porque a primeira temporada é o Ted Bundy, muito boa também, a segunda temporada é o John Wayne Gacy, e no próximo mês vai ser o Jeff Dahmer, então exatamente. Vai fazer uma temporada inteira aí com novos relatos, eu tô doido pra assistir. E essa série é muito boa. E também tem a série mesmo do John Wayne Gacy, né? Mostra tudo. Ele se vestia de palhaço lá começou na política, né? Ele ia em manifestações lá e foi criando um laço. E a forma como ele atraiu os adolescentes pra casa dele, que é bizarro, né? Essa questão dá muita raiva. Não vou dar spoiler, não vou deixar o pessoal assistir. Não sei se eles conhecem o John Wayne Gacy. Mas vale a pena quem curtiu. 2 boas recomendações aqui. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Matheus, espero que você tenha curtido o papo. Volte mais vezes aí. Quem sabe para um episódio com um clima um pouco mais tranquilo, sem ser de assassinato, né?
Olha, que eu que agradeço aí o pessoal, né, o Yahoo, por ter me convidado para conversar. As portas aqui do Loading Séries estão sempre abertas. E, cara, o meu TikTok é basicamente dicas de filme de suspense, serial killer, então não tem como fugir muito. É uma coisa o pessoal gosta de escutar as minhas dicas e tudo, então qualquer coisa aí, tiver mais aí, até pesado, pode chamar. A gente conversa e destrincha, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e cuidado com seus vizinhos, hein? Até.